Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos dar início à nossa aula, que é referente à produção de bovinos de corte, que é o sistema de cria, o sistema de produção de bezerros, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o manejo de bovinos de corte em relação à cria, que é a criação de bezerros propriamente dita, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Quando eu opto, né, por criar bovinos, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? O que que eu vou produzir, né? Então a gente sabe, a gente viu nas aulas anteriores, nas aulas passadas, que a gente tem três divisões do sistema de produção de bovinos de corte. Então nós temos o sistema de cria, o sistema de recria e engorda e o sistema de engorda, tá? Hoje a gente vai estar abrangendo o sistema de cria, que é a criação de bezerros, tá? Quando a gente fala em criação de bezerros, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o quê? Qual que é a produtividade da minha fazenda? Então, para mim ter sucesso, né, na forma de produção de bovinos, o que que eu tenho que buscar na minha propriedade? Eu tenho que adotar manejos corretos que vão ser capazes de aumentar a produtividade da minha fazenda, tá? Como que eu vou fazer isso? Reduzindo. Primeira coisa, baixos índices reprodutivos. Para mim ter lucratividade na minha produção de bezerros, o que que eu tenho que ter? Eficiência reprodutiva. Então, eu tenho que ter em mente que as minhas novilhas, as minhas vacas que estão na propriedade, elas têm que serem vacas produtivas, com altos índices de fertilidade, tá? Para reduzir também as perdas, eu tenho que ter o quê? Visar o mínimo possível de alta mortalidade. O que que causa alta mortalidade na produção de bovinos de corte hoje? A gente sabe que grande parte desses animais nascem no período seco. Então, quando esses animais nascem no período seco, eu tenho uma baixa quantidade de pastagem, né? Consequentemente, se eu não tratar esses bezerros, não fazer cura de umbigo, uma boa nutrição, uma boa sanidade desses animais, eu vou ter uma alta mortalidade, que é o que mais acontecia e o que mais acontece ainda em fazendas que fazem o sistema de cria na parte extensiva. Por quê? O bezerro nasce e ele é solto com a mãe no pasto, tá? E aí não tem-se o cuidado de ir lá observar o animal, de se fazer a cura do umbigo, de se fazer a pesagem, a medição correta, ou verificar se esse animal não está com bicheira. Então, assim, todos esses cuidados. Hoje, a gente já trabalha na bovinocultura de corte. Antes da gente começar a aula, eu estava até assistindo uma palestra aqui de bovino de corte, falando que hoje a gente não trabalha mais chamando as nossas propriedades de fazendas, né? Na realidade, são o quê? A gente fala muito assim, propriedade produtiva, ou aquela fazenda, aquela propriedade de bovino de corte. Porque a gente já trabalha essas fazendas como empresas, né? Então, elas visam o quê? A lucratividade. Né? E a gente vai ver, com o passar das nossas aulas, que hoje a gente tem o quê? O sistema extensivo, o sistema confinado, que esse ano a questão maior é um pouco da produção mais solta mesmo, tá? Que os produtores, devido a toda essa pandemia, né, o custo de produção do confinamento ficou muito alto. Então, assim, hoje o que estão batendo na tecla é produzir muito de forma extensiva, mas de uma boa produção. Tá? Então, o confinamento ele está sendo bem utilizado? Sim, mas hoje o pessoal está buscando outras alternativas mais baratas. E a alternativa mais barata é a produção extensiva, né, que são os animais soltos. Primeira coisa que eu faço, eu vou produzir bovinho de corte. Eu vou fazer um sistema de cria de bezerros. O que é a primeira coisa, qual é o primeiro manejo que eu adoto numa propriedade? A separação dos animais por lote. Para que eu separo os animais? Qual que é o principal objetivo de se separar animais por lote? Né? Para mim facilitar a mão de obra. Então, a primeira coisa, como que eu separo os animais? Sexo, né? Eu separo machos e fêmeas. No caso das fazendas de cria, nós vamos ter várias categorias de animais: touros, novilhas, vacas,
vacas que estão lactantes, ou seja, amamentando, vacas que estão prenhas. Então, a gente tem várias categorias de animais. O principal intuito da gente se fazer para ter um bom ganho é separar por lotes. Ah, mas eu tenho uma propriedade que não tem muita área de pastagem. O que eu vou fazer? Então, a gente tenta separar esses animais por idade, né? Então, vou separando esses animais por idade. Novilhas, com vacas de primeira cria, vacas multíparas, ou seja, que já tiveram de terceiro ao quarto parto, vacas multíparas com vacas que já estão próximas ao descarte. Então, a gente vai separando os animais por idade. E também eu separo esses animais por tipo e função da propriedade. Por exemplo, meu objetivo é o quê? Produção de cria. Então, eu vou, lógico, se o bezerro nasceu, né, eu vou separar eles num piquete maternidade. O que é esse piquete maternidade? É aquele piquete que tem uma maior disponibilidade de forragem, e forragem de boa qualidade. Para quê? Porque a minha vaca, ou novilha, que acabou de parir, ela tem uma necessidade maior para recuperar o score de condição corporal, tanto para produzir leite para a cria, quanto para dar cio novamente. Né? Porque se eu estou produzindo bezerros, essa vaca ela tem que parir e daqui 40 dias ela tem que dar cio de novo. E eu tenho que enxertar ela de novo. Certo? Quais são os principais motivos para mim fazer a separação do lote desses animais? A facilidade de manejo. Vocês concordam comigo? Que se eu tiver 10 hectares, eu coloco lá novilha, vaca, hoje eu tenho que cobrir esses animais. Até eu conseguir separar esses animais, o que eu tenho que fazer? Pego esses animais, tenho que levar no curral, separo esses animais olhando o brinco. Então, isso causa um estresse para o animal, perda de peso para o animal e, consequentemente, se eu estiver trabalhando com as novilhas que tem que dar cio, se eu causar todo esse estresse, o animal ele não vai manifestar o cio, tá? Como eu já comentei, reduzir o estresse dos animais e também o principal, quando eu divido por lotes, eu reduzo a competição por alimentos, por sal e por água. Então, vamos lá, tem em mente. Primeira coisa que eu faço quando eu vou adotar o sistema de cria, separar os animais por lote, tá? Que é um dos primeiros manejos que a gente faz. Quando eu faço também essa separação dos animais por lote, eu consigo também ter um maior controle do número dos animais, tá? Então, consequentemente, eu consigo ter um maior índice zootécnico. Isso aí eu acho que a maioria de vocês aqui, os alunos que já estão há muito tempo, né? Eu sempre pergunto para eles, pessoal, o que é índice zootécnico? Que a maioria demora umas meia hora para me responder, a gente nem sabe ainda o que é isso, tá? O pessoal de bovino leiteiro, que fez bovino leiteiro, tem que saber, né? Que já estuda comigo há um bom tempo. Então, a gente tem que buscar o melhor índice zootécnico. O que é índice zootécnico, pessoal? O que é conter um bom índice zootécnico? Índice, o nome mesmo já fala, é aquilo que eu estou medindo. Então, a taxa de concepção, para os alunos que estão entrando agora, o que é a taxa de concepção, que a gente chama? É quantos animais estão prenhas na minha fazenda. Então, eu tenho a taxa de concepção, né? O ideal hoje é que eu tenha uma taxa de concepção acima de 50%, tá? Para que aquela fazenda ela tenha uma eficiência reprodutiva. Uma taxa de mortalidade mais baixa, ou seja, de 1 a 4% de bezerro que morre, entendeu? Se nasceu 100 bezerros, o ideal é que não morra nenhum. Mas, se nasceu 100 bezerros e morrer 1 ou 2 bezerros, aí eu já não estou perdendo tanto índice, tá? Mas a gente deve evitar que se nasça 100 bezerros, que não morra nenhum, porque tem uma taxa de natalidade muito boa, tá? Então, esses são os exemplos de índices zootécnicos que a gente tem. Tá? Se eu perguntar na prova, você tem que saber isso aí. Tá? Outra coisa. Então, quando a gente faz essa separação de lotes, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para essa separação é devido a todas as categorias de animais que eu vou ter nessa produção do sistema de cria. Tá? Então, eu tenho vacas solteiras. O que são vacas solteiras?
são aquelas vacas que estão sem bezerro, não está prenhe, não está com o bezerro ao pé. Eu tenho vacas que estão amojando, tá? A gente já nem usa mais esse linguajar aí, amojando, a gente fala vacas prenhas. Vacas de descarte, que são aquelas vacas que, por algum problema reprodutivo ou porque estão vazias, vacas que têm problema sanitário. Então, são um tipo de vacas também que a gente encontra. Vacas paridas, vacas ou novilhas primíparas, ou seja, são animais de primeira cria, que tiveram o primeiro bezerro. Eu vou ter bezerros desmamados, novilhas em reprodução, os garrotes, que são aqueles bezerros machos novos, né, do sobreano, que é até 1 ano, touros e rufiões. Rufiões, para os meninos que estão entrando agora, rufião é aquele animal que eu faço o desvio do pênis e ele não consegue cobrir a fêmea, tá? Então a gente chama de rufião. É aquele animal que ele vai ser utilizado só para detectar o cio da fêmea, tá? E os guachos, que geralmente são aqueles animais que estão com o pelo arrupiado, que não consegue ganhar muito peso, animal que está com problema, geralmente é aquele animal que não come direito. Então, são os tipos de animais que a gente tem nas propriedades aí de bovino de corte, tá? Outra coisa muito importante, pessoal, que a gente leva também, acho que os meninos que já estudam há muito tempo vão falar, meu Deus, mas isso de novo. Mas quando a gente fala de produção animal, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a situação desse animal. O score de condição corporal. Para os alunos que estão entrando agora, o que é esse score de condição corporal? É uma medida que eu utilizo, que ela vai de 0 a 5. Então, é uma medida de avaliação que a gente faz para o animal, onde a gente avalia a condição corporal do animal. Tá? Então, geralmente, eu avalio a condição corporal desse animal e eu verifico se esse animal está apto ou não para entrar na reprodução. Tá? Então, eu tenho aí, por exemplo, essas fotos que vocês estão vendo, são vacas Nelore, e geralmente esses animais eles vão estar com score aí 2,5 a 3. O ideal, pessoal, para mim trabalhar hoje na propriedade de corte é que esses animais estejam com score de 3 a 3,5. Tá? Por quê? Porque esse animal ele vai ciclar normalmente. Então, ele não tem, geralmente, a mantença corporal dele é tanto para sua sustentação como para produção de hormônios. Se eu tenho uma vaca muito magra, eu sempre falo isso muito para os alunos, vaca magra emprenha. Vaca magra não emprenha, né? Por que vaca magra não emprenha? Vaca não está bem nutrida, tá, pessoal? Então, ela não tem nutriente. Ela não está bem nutrida, ela está magra. Primeira coisa que a vaca vai fazer, primeira coisa que a vaca faz é se manter, para depois ela pensar na produção e na reprodução. Então, quando vocês vão trabalhar, que vocês sempre forem trabalhar com animais, primeira coisa que vocês têm que ter em mente, nutrição. Nutrir esse animal, tá? No próximo slide aqui, que vocês vão ver, essa fotinha que eu coloquei para vocês, é basicamente isso que eu tô falando. Independente, se eu tô trabalhando com bovino de leite, bovino de corte, caprino, ovino, suíno, ave, todo tipo de animal. O que entra pela boca dá resultado. Então, vocês podem ver aí, nessa primeira fotinha que a gente tem aí, uma vaca com a cria ao pé, que é o bezerro ao pé. Então, a primeira coisa que essa vaca vai fazer, ela vai se manter. Para que ela vai manter? Para produzir leite para o bezerro. E, por último, que ela vai reproduzir. Tá? A mesma coisa a gente tem a novilha de primeira cria. Agora, a novilha de primeira cria, pessoal, é mais difícil ainda de mexer. Por quê? Porque vocês concordam comigo que hoje a gente trabalha, a gente busca na bovinocultura de corte o quê? Animais precoces. Então, com quantos meses, isso aí a gente comentou na aula passada, com quantos meses a novilha dá o primeiro cio? Antigamente, né, tinha novilhas que davam cio com 22 a 25 meses, né? Então, quase 1 ano ou mais, desculpa, até 2 anos ou mais, 24, desculpa, gente, 24 a 35 meses, desculpa, falei errado aí, tá? Então, geralmente, mais de 1 ano, 2 anos, então a novilha ela demorava a se preparar fisiologicamente, porque eram animais
considerados animais tardios. Hoje a gente sabe que com o melhoramento genético, né, cruzamento de raças, nós trabalhamos com animais precoces. Então, geralmente a novilha ela vai dar o primeiro cio aí com 14, 16 meses, tá? Só que aí o que acontece? É uma questão muito discutida hoje na bovinocultura de corte. Se eu tenho uma novilha que ela está com 14 meses, vocês concordam comigo que ela é uma novilha ainda pequena, né? Dependendo da raça. Vamos supor, né, Lore? Ela é uma novilha ainda pequena e ela ainda está em fase de desenvolvimento, de crescimento, tá? Então, se essa novilha ela está na fase de crescimento, primeira coisa que ela vai fazer, ela vai se manter primeiro, para depois ela reproduzir. Então, ela vai fazer sua manutenção primeiro, fazer o crescimento, todo o crescimento corporal, e por último ela vai reproduzir. Ainda mais se ela for uma novilha que já está parida, ela tem que ter o quê? A lactação. Então, o que acontece? Essa é uma novilha que, se ela não estiver bem nutrida, ela vai dar o seu cio, o próximo cio, em torno de 60 a 120 dias. E isso, para a propriedade, é prejuízo, tá? Com relação à vaca solteira, é a mesma coisa, né? Só que a vaca solteira, por exemplo, ela já não tem tanto vamos dizer assim, tanta exigência, porque ela vai fazer só mantenha-se depois, assim, ela vai entrar para reprodução, como a gente diz, propriamente dita, tá? Segunda parte, né? Segundo manejo que a gente faz quando a gente trabalha com bovino de corte no sistema de cria, no sistema de bezerro. Primeira coisa, como a gente já viu, é a separação dos lotes, né? A terceira, o segundo manejo é a identificação dos animais. Então, para que eu faço a identificação dos animais? Para facilitar a minha mão de obra e facilitar as anotações na ficha, né? Porque hoje a gente tem que ter em mente o quê? Que a fazenda é uma empresa. Então, eu tenho que ter todos os meus dados anotados. Isso facilita para que eu tenha um bom índice zootécnico, tá? Muitas propriedades, pessoal, não trabalham com anotação de dados. Por exemplo, hoje vamos fazer uma visita. Por exemplo, fazendas que são, vamos dizer assim, empresas, elas sabem quanto que custa uma visita na propriedade. Quanto que ela gastou naquele dia que ela solicitou mão de obra extra. Então, tudo isso, quando a gente coloca no final, no papel, a gente consegue ver quanto de lucro aquela propriedade está fornecendo. Então, por isso que é essencial a gente fazer a identificação dos animais. Não só por isso também, tá, pessoal? Por exemplo, a identificação ou a marcação, principalmente quando ocorre furto ou roubo do animal, você consegue, né, identificar aí seus animais, tá? A facilidade da obtenção dos índices zootécnicos, como eu já comentei. Então, quais são as formas de identificação dos animais que a gente tem? A tatuagem, o brinco. Muitas propriedades anteriormente utilizavam a marcação por nitrogênio líquido, né? Por fogo, por corrente ou por meio eletrônico. Hoje a gente sabe que grande parte dos confinamentos vem utilizando, né, a forma eletrônica, né? Então, coloca um microchip no pescoço do animal, né? E aí consegue se identificar com um equipamentozinho que já cai diretamente no computador todos os dados desse animal. Então, assim, são as tecnologias que a gente trabalha hoje. Então, aqui a gente tem mais ou menos a foto, só mostrando para vocês aí. Então, a gente tem a tatuagem, né? Desculpa, a marcação, né? Que é feita por esse equipamento que vocês estão vendo aqui, o tatuador, né? A gente tem o brinco, que também é muito utilizado e mais fácil de se trabalhar, e a marcação a fogo, a ferro quente, que a gente fala, né? Geralmente a gente faz, tem muitas propriedades que utilizam ainda esse tipo de marcação a ferro quente, e principalmente quando a gente faz vacinação de animais, principalmente vacinação de fêmeas, vacinação para brucelose, tá? Então a gente tem que fazer a marcação do animal a ferro quente, né? Principalmente no rosto, na cara do animal aí, como vocês estão vendo, tá? Então, quais são os principais manejos que a gente faz nas vacas de cria? Tá? O principal critério que a gente tem que ter é a reprodução.
A reprodução é o fator mais importante e o fator econômico. Por quê? Porque eu tenho que produzir bezerros, tá? Então, quais são os manejos que a gente tem? A cria e a recria, eu produzo o bezerro e vou recriar esse bezerro. Por exemplo, a fêmea, que vai ser a matriz na minha propriedade. Algumas propriedades fazem a cria, recria e engorda, e outras fazem só a cria e já manda esse animal para o confinamento, já fazem a engorda. Então, tem algumas propriedades que têm os dois sistemas. Já cria o animal e já faz o confinamento. Tá? Grande parte dessas propriedades que já fazem a cria e engorda, né, são propriedades que já são mais tecnificadas, propriedades que têm uma área maior, porque, lógico, a gente tem que trabalhar com a monta desses animais e depois levar esses animais para o confinamento. Então, a gente tem que pensar o quê? Que durante todo o ano eu vou ter que fazer a reprodução desses animais. Tá? Então, o custo também é mais elevado. O principal intuito do sistema de produção, né, de cria é aumentar a eficiência desse sistema. Então, eu posso fazer de várias formas reprodutivas. Ou por meio da estação de monta, né, onde o touro cobre a fêmea, né? E aí eu determino o quê? A estação de parição, tá? Que é um dos critérios que a gente tem também aí em relação, tá? Grande parte das propriedades hoje não adotam a estação de monta, né? Como a gente já comentou em algumas aulas passadas, grande parte das fazendas fazem o quê? Solta essa vacada com o boi durante todo o ano. Só que o que acontece? A fertilidade, ela é muito variada. Vocês concordam comigo? Vocês concordam? Não. Vocês vão verificar isso. Eu acho que a maioria aqui trabalha a campo e sabe. Se eu chego numa propriedade e eu tenho lá um boi, um touro, na vacada o dia inteiro, o que acontece com aquele boi? Ele emagrece, ele fica mais debilitado, ele fica doente. Grande parte das vezes ele não consegue cobrir todas as fêmeas. E aí, outra coisa, pessoal, isso com o passar do tempo nós vamos ver na reprodução, tá? O macho, ele tem que ter um período de descanso adequado para que haja reprodução, a reformulação, né? A nova formação de espermatozoides. Então, se ele está cobrindo todo dia, você concorda comigo que amanhã já não tem espermatozoide nenhum, tá? Então, a única coisa que o macho faz, se ele ficar nessa fase o tempo todo, é custo de produção, porque você vai ter que gastar mais ração para manter esse bovino. E ele também, pessoal, o macho numa propriedade, sem condições sanitárias adequadas, ele transfere muitas doenças sexualmente reprodutivas, que são a IBR, o BVD, tá? A gente vai ver isso mais para frente também, que são doenças que a gente chama de doenças reprodutivas. Então, elas causam muitos prejuízos nas fêmeas, né? Por quê? Porque a fêmea ela vai abortar, ela vai ter um período de anestro maior, e isso não é o que a gente quer aí, porque a gente está trabalhando com produção de bezerros, tá? Outra coisa, condições climáticas. Eu tenho que pensar nisso também. Por quê? Porque a nossa região, né, a nossa região centro-oeste, as nossas condições edafoclimáticas são altas temperaturas, baixa umidade, então a gente tem condições que atrapalham um pouco o desenvolvimento desses animais também, e dificultam esses animais a entrarem no seu ciclo estral normal, tá? Com isso, eu vou reduzir o nascimento de bezerros se eu tiver todos esses problemas, se eu não conseguir fazer o controle, né? É adequado toda propriedade de bovino adotar estação de monta? Não. Mas é o melhor a se fazer? Sim, porque você vai ter melhor qualidade de produção, maior número de bezerros. Eu consigo ganhar dinheiro com vacada solta, com boi solto, né, na forma extensiva? Consigo. Só que eu vou ter que fazer o quê? Um controle maior. Então, eu posso fazer o quê? Utilizar um touro para cada 20 vacas. Então, se eu tenho 500 vacas na minha fazenda, vou precisar de quanto touro, gente? É muito boi. Então, assim, é um custo de produção que às vezes não compensa. Então, compensa se adotar o sistema de estação de monta, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, em relação... Ai,
Voltei aqui, peraí. Isso. Em relação aos animais que a gente utiliza na propriedade. Como que a primeira coisa que a gente faz? Nas aulas passadas, a gente viu que a primeira coisa que a gente adota na bovinocultura de corte é a seleção dos animais. Tá? Então, eu vou fazer a seleção dos meus animais. Como que eu verifico, por exemplo, eu quero uma novilha e ela tem que ser produtiva na minha propriedade. Como que eu verifico isso? Por meio de valores, né, de herdabilidade. O que significa herdabilidade para os alunos que estão começando agora? Herdabilidade é o percentual de características desejáveis do pai e da mãe que são passadas para o bezerro. Então, por exemplo, eu quero uma novilha com alta eficiência reprodutiva. Então, o que acontece na parte da reprodução? A reprodução, ela tem baixa herdabilidade. Então, o que isso significa? Que aquela fêmea, aquela vaca, ela tem uma alta fertilidade, ela dá cio durante todo o ano, é muito boa. E tem uma alta longevidade, ou seja, ela permanece na propriedade por muitos anos. Só que na reprodução, essa característica boa da mãe, ela não é passada para o filho. Então, o que eu posso avaliar para me produzir um bezerro de qualidade? Carcaça. Já a herdabilidade de carcaça, ela é alta. Então, o que eu vou avaliar lá numa novilha? Eu quero uma novilha que ela vai transferir as características de boa produção de carne para o bezerro. Se aquele animal tem uma característica de 50% de herdabilidade, vai ser aquele animal que eu vou utilizar lá na minha propriedade. A mesma coisa é o ganho de peso. Se o animal ele tem uma herdabilidade boa para ganho de peso, significa que aquele touro ou aquela vaca, ele vai transmitir essa característica boa para o bezerro. Então, é a partir daí que eu seleciono aquele animal que eu quero utilizar no meu plantel. Tá? Vamos lá, pessoal. Aqui, eu não sei se vai dar para ver, porque fica aparecendo essa aqui. Tirei um pouco esse que fica aparecendo vocês aqui, para a gente ver se a gente consegue enxergar aqui direitinho, tá? Com relação aos índices zootécnicos que a gente já comentou anteriormente, qual que é o principal intuito hoje na produção dos rebanhos de corte, tá? Então, o que acontece, pessoal? A principal meta que a gente trabalha hoje são esses índices que vocês estão vendo aqui, tá? Natalidade, a quantidade de nascidos na propriedade. Então, a gente tem que ter uma meta de atingir 90% de natalidade. Então, eu tenho que ter uma média de 80% a 90% de nascimento na minha propriedade. E a mortalidade desses bezerros tem que ser, consequentemente, abaixo de 3%. Tá? Nas fazendas mais antigas, o que acontecia antigamente, né, nessas fazendas que ainda se criavam de forma mais extensiva? A gente tinha aqui uma média de nascimento de 60%, e não é uma média tão ruim, mas é muito baixa perante a meta que a gente tem, né? A mortalidade aqui de 8%, tá? A taxa de desmame, o que significa essa taxa de desmame aqui que a gente tem? Né? Quanto mais cedo eu conseguir desmamar esses animais. E esses animais vão desmamar, mas vão ser mantidos vivos, né? Então, antigamente, nas propriedades, a gente tinha aqui, 54%. A média hoje é que a gente tem acima de 77% de animais desmamados. A mortalidade pós-desmama, 1%, né? Então, eu tenho aqui, antigamente era 4%. E outra coisa, pessoal, que é muito diferente aqui, para vocês observarem nessa tabelinha aqui, eu sei que é chato olhar isso, mas vocês conseguem, olha isso aqui, para vocês verem o que é o melhoramento genético. Idade à primeira cria, a novilha ou a vaca, tá, que pariu aqui o primeiro bezerro. Então, antigamente, o ideal, né, é que a vaca, ela pare aí com entre 14 e 24 meses. Antigamente, pessoal, no sistema extensivo solto, com quantos anos essa novilha ia se tornar mãe? Né? Vamos dizer assim, pariu o primeiro bezerro. Com 3 a 4 anos. Pensa aí na cabeça de vocês. 4 anos criando uma novilha para ela não produzir nada. Então, é um custo muito alto.
tá? Outra coisa aí, o intervalo entre partos, o intervalo de partos, né? O que é, para os meninos que estão iniciando agora, o que é o intervalo entre partos? Intervalo entre partos é o animal, é o período em que o animal pariu até a próxima concepção, ou seja, até a próxima inseminação desse animal, a próxima vez que esse animal tiver prenha novamente, tá? Então, esse intervalo entre partos, o ideal é que ele seja no mínimo de 12 a 14 meses, ou seja, o animal vai parir e rapidamente ela já vai entrar no cio de novo para mim inseminar ela de novo. Anteriormente, a gente tinha aí mais ou menos o que? A vaca ela demorava a voltar a ciclar de novo com 21 meses, então era quase um ano, né? Então eu perdia muito o animal e eu tinha um índice baixo de produção, tá? Outra coisa muito importante, pessoal, também, geralmente a idade é o abate. Aqui ficou mais baixo, aqui, ó, mas antigamente a gente abatia animais com 2, 3 anos. Para aquelas fazendas mais surtadas mesmo, com 4 anos, tá? Hoje a gente sabe que a gente consegue abater animais aí, se eu quiser um animal muito gordo, né? Que eu acho que esse índice aí já está muito alto também, que é 15 meses. Hoje a gente já consegue abater o animal aí com menos, com bem menos tempo que isso também, tá? Então, qual que é o terceiro manejo que a gente vai fazer nessa fazenda de cria? O manejo reprodutivo. Quais que são os diferentes? Quando a gente fala de manejo reprodutivo, significa o quê? O sistema de acasalamento que eu vou adotar na minha propriedade. Quais são as formas de manejo reprodutivo que a gente tem? A monta a campo, a monta controlada ou dirigida e as biotecnologias, que são a inseminação artificial ou a IATF, tá? Como que é realizada a monta a campo? A monta a campo é quando eu deixo o quê? Esses animais, eles são produzidos na forma extensiva, tá? Então, esses animais, eles são criados soltos a pasto, tá? Então, geralmente, esses animais são criados na forma extensiva. Então, o touro fica junto com as fêmeas durante todo o ano, tá? E não tem uma época do ano definida, que é o que a gente chama de estação de monta. Então, esse animal, esse touro, ele fica durante todo o ano com essa vaca, tá? Só que o que acontece? Se a gente for pensar em relação a isso, a gente tem alguns prejuízos. Por exemplo, eu tenho nascimentos de bezerros durante todo o ano. Então, por exemplo, eu vou ter bezerro que está desmamando, eu vou ter bezerro que eu estou curando umbigo, eu vou ter bezerro que eu estou vendendo para recria, tá? Então, dificulta muito o manejo na propriedade, tá? E, geralmente, a maior concentração de nascimentos vai de julho a setembro, né? Então, vai aí no período que está pegando um pouco da seca, né, para o finalzinho da seca, iniciando o período das águas. Só que aí também eu não tenho esse controle. Eu vou ter animais que estão nascendo no período da seca, no período das águas, no período de mais chuva, no período de menos pasto, tá? Então, o que acontece? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é um sistema de criação onde eu tenho as vacas, né, que estão soltas com o touro, tá? Então, esses animais vão ficar no sistema extensivão aí. O principal intuito que a gente tem que ter é o quê? Produção de forragem, porque senão eu não consigo manter esses animais em boa condição, tá? Quando o nascimento, geralmente quando a gente faz a monta a campo, geralmente ocorre muito o quê? O nascimento ocorre em épocas inadequadas. Que época inadequada é essa? No período seco, no período onde eu tenho o quê? Pouca disponibilidade de pastagem, tanto para a matriz, né, quanto para o touro, tá? E isso prejudica o desenvolvimento do bezerro, tá? Alguém falou alguma coisa aí comigo? Olha o Tony deitado aí, ó, vida boa. Pessoal, vamos prestar atenção na aula, pessoal. Vamos lá, gente. Então, o que acontece? A pouca disponibilidade de pastagem para a matriz, tá? E isso prejudica o desenvolvimento do bezerro. Por quê? Porque se aquela matriz ela não está se nutrindo adequadamente, eu não vou ter leite em quantidade adequada para a cria, para o bezerro, tá? Geralmente, quando eu crio esse animal no sistema solto a campo, o que acontece? A monta ela ocorre em setembro, vai? Um exemplo. Se ocorreu a monta ali em setembro, esse bezerro ele vai nascer em junho.
Ele nasceu no período da seca, né? Se essa vaca ela foi coberta aí antes disso, por exemplo, se ela foi coberta em outubro, esse animal vai nascer lá para maio, abril, então assim, sempre no período seco. Por isso que a gente adota a estação de monta, para evitar esses nascimentos de forma inadequada. Como vocês podem ver nessa outra imagem aí, na imagem anterior a gente tinha o quê? Um piquete lá, não tinha uma forragem lá, essas coisas, mas está melhor do que essa que vocês estão vendo aqui. Tá? Esse aqui tem mais criação de cupim. Então, não é uma condição tão adequada para uma fazenda de cria. Tá? Outra dificuldade muito grande que a gente tem quando a gente cria animais soltos é o desconhecimento da paternidade das crias. Então, por exemplo, eu não sei quem que é o pai daquele bezerro que nasceu, e eu não consigo verificar o quê? O desempenho reprodutivo desse animal, porque eu não sei qual que foi o touro que cobriu aquela vaca, e aí eu tenho muita dificuldade. Quando eu faço também a monta a campo, o animal solto, eu tenho muito problema de consanguinidade. É uma palavrinha que vocês vão conhecer isso no decorrer do tempo. Consanguinidade, o que é isso? É quando, por exemplo, eu não tenho controle, ocorre o cruzamento de irmãos, de pai com filho, e assim sucessivamente. Então, é quando eu não tenho controle da paternidade. E aí é onde ocorrem as mutações genéticas. Tá? Geralmente, o animal nasce com duas cabeças, o animal nasce sem um membro, o animal nasce sem um rabo. Então, assim, são o quê? Mutações que ocorrem devido a essa consanguinidade. E grande parte das vezes, um dos grandes prejuízos também, geralmente são os animais que nascem estéreis, né? Quando há o cruzamento aí de pais com filhos. Tá? O ideal na monta-campo é que eu utilize um touro para cada 20 vacas ou um touro para cada 30 vacas. Tá? Para que isso? Para eu conseguir ter um índice de fertilidade bom. E eu tenho que ter um cuidado também ao escolher um reprodutor para aquele lote, ou seja, eu tenho que escolher um reprodutor que geralmente ele vai um touro mais dócil, que não vai ter tanta briga por território. Geralmente, lógico que ele, se tiver dois touros ali juntos numa vacada, eles vão brigar entre si, vão causar atrito, isso vai machucar, eu vou ter perda de reprodutores, isso é um grande prejuízo que a gente tem também no sistema solto, tá? A variação da proporção touro-vaca é um dos grandes prejuízos. O principal cuidado que a gente tem que ter quando eu deixo esses animais totalmente soltos é o quê? Cuidado com o uso de touros debilitados. Quando esse touro ele machuca, a primeira coisa que ele vai evitar de fazer é subir ou montar a fêmea. Se ele não monta a fêmea, se ele não cobre aquela fêmea, ela não vai emprenhar. E aí eu vou ter prejuízo. Sempre o adequado é eu trocar o animal quando esse touro estiver debilitado, tá? E sempre observar o comportamento dos touros, tá? O ideal nessas propriedades é revezar sempre os reprodutores. Nem sempre isso acontece, tá, pessoal? Mas o ideal é revezar, tá? Segunda opção que eu tenho para mim trabalhar o manejo reprodutivo aí é a monta controlada ou a monta dirigida. O que significa isso? Essas vacas elas vão ser cobertas durante todo o ano, só que eu controlo a monta dessas fêmeas, né? A cobertura que a gente fala. Então, pode ser durante todo o ano ou em épocas definidas. Então, por exemplo, o touro ele é mantido separado das vacas. Então, eu tenho um piquete para as vacas e um piquete para o touro. Aí vocês vão me perguntar, para quem mexe com fazenda aí, professor, não dá certo isso aí. Porque o touro vai pular a cerca, vai furar a cerca para ir lá cobrir a vaca. Então, a gente tem um negocinho muito conhecido aí, cerca de choque, tá? Que a gente trabalha. Então, separa-se a fazenda por cerca de choque. Cerca de choque. Ou coloca esses touros em passos mais longes da vacada, tá? Mas eu consigo fazer esse trabalho. E é uma das melhores formas que a gente tem também, tá? E aí, geralmente, eu verifico, detecto, né, quando eu tenho uma fêmea no cio, eu trago essa fêmea para junto do touro e deixo ela ali por 2, 3 dias para ocorrer a cobertura, né? Ou a gente utiliza também o que a gente chama de touros de cocheira. Touro de cocheira, o que é isso? Eu vou fazer ali a monta, ou eu vou fazer a inseminação dessas vacas. E aí, geralmente, a maioria das propriedades fazem muito isso. Faz a inseminação,
solta essa vaca, no segundo dia faz o repasse com o touro. Então, solta o touro com a vaca para que o touro monte essa vaca. Segundo isso, a gente vai garantir que essa vaca seja coberta, tá? Já a monta controlada, ou seja, quando eu consigo controlar, eu já tenho o quê? Um melhor índice. Por quê? Porque eu já consigo controlar a paternidade. Então, eu vejo qual touro que cobriu aquela vaca, eu já consigo ver aquele bezerro é filho do touro tal, então ele tem a genética boa daquele touro. Então eu tenho também menor desgaste do touro. Então aquele touro, se eu estou separando ele, ele não vai ficar cobrindo a fêmea durante todo o dia, e aí ele não vai ter um desgaste, tanto desgaste energético, porque, gente, um animal, a cada monta ou a cada cobertura que ele sobe na fêmea, ele tem um gasto energético muito grande. Então, ele necessita de em torno de 1 a 2 dias para ele se recuperar, né? Também para que haja formação de sêmen novamente, para ele se recuperar e conseguir subir na vaca novamente. Então, o gasto energético é muito grande, tá? E, consequentemente, pode ocorrer também a possibilidade de erros na identificação dos animais em cio, tá? E isso, pessoal, é um dos grandes problemas que a gente tem até hoje, ou na monta natural ou na monta controlada. Infelizmente, algumas vacas ou algumas fêmeas não demonstram o cio, tem o que a gente chama de cio silencioso, não aparecem as características de cio, e ainda são um dos grandes problemas aí na reprodução, tá? O manejo de separar a fêmea em cio e conduzir até o touro. Um dos grandes problemas que a gente fala ainda em relação a isso é a utilização de mão de obra. Então, a gente tem um gasto de mão de obra maior, né, com isso. Mas já é um sistema de melhor controle do que a monta a campo, tá? Quando eu falo de estação de monta, o que é a estação de monta? É um período determinado do ano, onde eu vou separar essas vacas em lotes e eu vou cobrir esses animais, tá? Então, o que acontece? A vaca, né, os animais cíclicos, né, vamos dizer assim, os animais poliéstricos, que dão cio durante todo o ano, que no caso são as vacas, elas podem ser cobertas durante todo o ano, porque elas dão cio durante todo esse período. Mas o que acontece? Como vocês viram aí, a monta a campo ou a monta controlada, eu não consigo ter tanto controle. Então, se eu fizer uma estação de monta, eu diminuo o gasto com mão de obra, eu consigo inseminar aqueles lotes ali num dia pré-determinado, né, no período pré-determinado, eu consigo identificar qual que vai ser o período que esses bezerros vão nascer, e aí eu vou ter uma facilidade de manejo. Então, são várias consequências, né, boas e positivas que a gente tem. Qual que é o objetivo da estação de monta? Quando a gente fala em estação de monta, a primeira coisa que a gente tem que pensar, eu vou escolher um período que eu tenho o quê? Maior disponibilidade de forragem. Né? Então, geralmente, é nesse período em que 80% do cio desses animais ocorrem, principalmente nos primeiros 50 dias. Então, vocês concordam comigo? Se eu estou, por exemplo, no período das chuvas, né? Eu tenho alta quantidade de pasto, forragem de qualidade, com alta quantidade de proteína e de energia, a vaca ou novilha vai dar muito cio. Então, esse é o período que eu posso adotar para a minha estação de monta, tá? Com isso, se eu tenho essas condições adequadas, eu consigo identificar mais cedo o cio desses animais, eu consigo determinar a estação de nascimento desses animais e, consequentemente, aqueles bezerros vão nascer mais cedo, né, em condições melhores, né? Por exemplo, por que a gente está falando nascer mais cedo? Por exemplo, eu escolhi um período aí de estação de monta que pode ser feito a gente vai ver mais para frente qual que é o período que pode ser feito, por exemplo, 5 meses. Então, eu começo em outubro, que é o período que a gente já começou um pouco o período das águas, um pouco de chuva, né? A gente sabe que agora, com as condições edafoclimáticas do Brasil e do mundo, tem época que não tem chuva, tem época que é período chuvoso e não chove, tem época que é período da seca e está chovendo, então, assim, muda muito. Mas o que a gente considera na nossa região, por exemplo, em outubro, novembro, a gente já está no período, iniciando o período das águas, vamos dizer assim, período chuvoso. Então, geralmente, se eu cobrir esses animais nesse período, ter maior forragem, eu consigo ter um cio maior dessa fêmea. Então, geralmente, esse bezerro ele vai nascer lá em junho, julho,
tá? Então, ele está nascendo o quê? No período finalzinho da seca. Então, ele consegue um pouco aproveitar as águas. Então, ele não vai sofrer tanto com esse período seco. O que o pessoal mais questiona, gente, em relação a isso, é que muitos pecuaristas gostam que os bezerros nasçam no período seco. Porque muitos pecuaristas ressaltam que aquele bezerro que nasce no período das águas é muita chuva, é muita umidade, isso pode causar muito índice de bicheira, muitos problemas de dificuldade de cura de umbigo do animal, né? Mas a gente sabe, nós técnicos agropecuários, nós zootecnistas, né, que trabalhamos com isso, que no período seco, esse animal ele vai desmamar um animal mais leve. Por quê? Porque aquela novilha, ela não tem forragem adequada, então ela não vai produzir uma quantidade de leite boa, tá? Por isso que a gente tem esse período de estação de monta adotado. Pessoal, quando a gente fala do período de estação de monta, sempre as vacas, elas são trabalhadas bem mais cedo, né? Para ter o início de estação de nascimento mais cedo, né? Principalmente quando a gente adota a inseminação artificial, né? Aí vocês vão perguntar, eu vou predestinar uma estação de monta. Nessa estação de monta, eu posso fazer a cobertura com o touro? Posso. Mas o que o pessoal faz hoje que dá mais resultado? Inseminação artificial e IATF. Então, eu separo essas vacas por lotes e faço a inseminação desses animais, tá? Geralmente, vacas mais tardias, ou seja, são sempre aquelas vacas que demoram mais tempo a dar cio, elas vão permanecer vazias. Por quê? Quanto mais tempo vai se passando, né, a estação de monta, menos o índice de hormônio dessas vacas vão diminuindo, tá? Então, menor vai ser a ciclicidade desses animais, tá? E aí, consequentemente, a gente vai eliminando esses animais para um processo de seleção natural, que é o que deve ser feito na propriedade. Eu selecionei novilhas e vacas. Aquelas novilhas vão emprenhar, consequentemente, primeiro, que são mais novas, são mais cíclicas. As vacas vêm em segundo, e aquelas vacas mais tardias que não emprenham, elas devem ser descartadas da propriedade, porque é prejuízo, tá? Com a estação de monta, né, que é o período em que eu vou inseminar esses animais, ou que eu vou controlar o touro sobre essa vacada, nesse período ali que aquele lote vai ser coberto, eu consigo equacionar a minha reprodução, ou seja, eu consigo ver quantos por cento das minhas vacas foram cobertas, e isso traz uma lucratividade, tá? Eu consigo fazer o manejo das demais categorias de animais, então, enquanto eu estou fazendo a estação de monta, eu fico só na estação de monta, foco nela, mas também eu consigo fazer o desmame, eu consigo fazer a cura de umbigo, tá? E aí eu tenho o quê? Uma eficiência reprodutiva daquele plantel. Uma das principais vantagens da estação de monta é a prenhez positiva, né? Então, por exemplo, a campa, aquele touro, ele vai ficar cobrindo todo dia, amanhã não tem espermatozoide mais, então o percentual de vacas vazias vai ser maior. E na estação de monta eu tenho uma taxa de prenhez acima de 70%. Então, compensa, né? E o principal intuito é o quê? Manter aquelas matrizes no rebanho, matrizes que sejam eficientemente reprodutivas, tá? Então, quais são os manejos que a gente faz nesse período de estação de monta? Eu separo os animais por lote, ou seja, um lote de novilhas, um lote de primíparas, um lote de vacas. E, por exemplo, aquele lote que eu cobri, eu faço a inseminação, separo por lotes. Daqui 30, 60 dias, eu volto esses animais e faço um manejo de diagnóstico de gestação. Aquelas vacas que estão prenhas, a gente faz o corte da vassoura da cauda. Então, a gente faz o corte da cauda porque aí é a facilidade de manejo das fazendas mesmo. Porque eu consigo identificar aquelas vacas que estão prenhas, tá? Outro manejo que a gente faz é a marcação em V na ponta da orelha. Faz um cortezinho em V na ponta da orelha e eu consigo identificar aquelas matrizes que estão prenhas, né? Que estão concebendo, que a gente fala. Logicamente, se eu adoto o manejo de estação de monta, eu consigo selecionar essas matrizes, produtivas e improdutivas, como eu já falei, e aí eu tenho que descartar esses animais. A estação de monta, pessoal, ela já tem um problema que o pessoal ressalta muito, que é o quê? A utilização de uma mão de obra qualificada. Então, eu preciso de ter técnicos ou pessoas qualificadas para que consigam fazer uma inseminação adequada e identificar o cio dessas vacas também no período correto, tá?
para programar todo o manejo correto para eu conseguir inseminar esses animais. Tá? E, consequentemente, quando eu determino esse período, essa estação de monta ou estação de parição, eu tenho uma maior demanda na minha propriedade. Lógico que eu vou ter o quê? Maior mão de obra, maior serviço. Isso tudo dificulta um pouco, mas a lucratividade compensa em relação aos outros sistemas de produção. Tá? Qual que é a duração da estação de monta? Então, o período de serviço, geralmente, aí, o pessoal adota um sistema, por exemplo, em rebanhos bem manejados, com 60 dias, eu consigo cobrir todas as minhas fêmeas, ou seja, inseminar todas as fêmeas. Mas não é a nossa realidade. Então, como que eles adotam hoje? Um período que vai de 45 a 120 dias. O aceitável aí é no máximo 90 dias, mas a gente trabalha até com 120 dias, né? Que é o limite que a gente dá aí para novilhas e vacas, né? Então, por que acontece isso? Porque quando a gente faz estação de monta e a gente faz a inseminação, eu separo esses animais por lotes. Geralmente, quando eu faço ou inseminação ou IATF, eu sincronizo o cio desses animais. Eu aplico hormônio mesmo para que elas dê cio, tá? Então, o que acontece? Aquelas vacas que são mais eficientes, elas já vão dar cio nos primeiros meses, já vão emprenhar. Aquelas vacas que são mais tardias, que são as buchas que a gente chama, elas vão ficar ali, quanto mais tempo elas ficarem sendo inseminadas, menor vai ser a taxa de nascimento de bezerros. Então, após os 3 meses de estação de monta, aquelas fêmeas que não emprenharam, elas vão ter que ser descartadas. Por quê? Porque elas não estão dando lucratividade, tá? O período maior que é utilizado hoje na estação de monta é em torno aí de 6 meses, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui mais para frente. Tem um exemplo de como que o pessoal faz hoje a estação de monta, tá? Quando uma propriedade, geralmente, eu tenho uma fazenda ali, eu quero adotar hoje de forma drástica a estação de monta. Não é o adequado a se fazer, tá? Por quê? Porque cada animal tem uma categoria, cada animal tem uma exigência. Então, geralmente, algumas fazendas, elas trocam, por exemplo, as matrizes de 450, 500 quilos por novilhas de 300, 330 quilos. Então, cuidado com isso. Por quê? Se eu tenho vacas ali, que, por exemplo, matrizes, né, que já estão aptas, que estão com bom score de condição corporal, eu troco imediatamente por novilhas, pode ser que aquelas novilhas ainda estão em fase de crescimento, aquelas novilhas elas não vão dar cio adequado, então também a gente não pode mudar drasticamente o sistema do rebanho. A gente tem que ver as condições daquela propriedade. Geralmente, quando a gente vai fazer uma estação de monta, o que a gente recomenda? Geralmente, as vacas, a gente antecipa a estação de monta 30 dias antes. Então, por exemplo, eu vou começar a cobrir minhas vacas em novembro. Então, em outubro, eu começo a inseminar as vacas. Por quê? Porque as novilhas são mais novas, elas manifestam o cio mais cedo. Então, eu sempre antecipo as vacas, né? Para que essas vacas não sejam muito tardias e não parem bezerros mais tarde, tá? As novilhas, geralmente, elas estão em fase de crescimento, né, e também em lactação. Então, geralmente, as novilhas, elas conseguem manifestar o cio de forma mais adequada, mesmo estando no período de lactação. Mas a gente tem que tomar cuidado também com essas novilhas que estão em fase de crescimento. Porque o que acontece? Grande parte das vezes, as propriedades que adotam novilhas, né, para inseminação muito cedo, a gente reduz o período de serviço dessa novilha. Por exemplo, então, o tempo que ela vai ficar produzindo na propriedade vai reduzir, tá? E aí eu vou diminuir a eficiência reprodutiva dessa novilha. O estado fisiológico é essencial, ou seja, aquele animal, se ele estiver muito magro, não adianta nem eu colocar ele na estação de monta que ele não vai emprenhar, tá? Quando eu vou adotar um sistema de estação de monta também, outra coisa que a gente deve observar demais também é a sazonalidade da forrageira. E vocês estão vendo aí com o professor Rafael. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o quê? Eu tenho forragem para produzir? Então, porque o animal precisa de forragem. Quais são as condições da minha região? São condições mais quentes, mais tranquilas? Então, isso tudo tem que ser observado, tá? Eu tenho condições de adotar atividade, eu tenho condições de pasto, eu tenho condições financeiras para ter uma mão de obra
adequada, uma eficiência biológica e econômica, ou seja, eu tenho mão de obra, eu tenho condições fisiológicas daquele animal, eu estou conseguindo manter aquela vacada bem nutrida, então eu posso adotar uma estação de monta. O que acontece muito? Propriedades que o animal está comendo terra e quer adotar uma estação de monta. Não vai ser produtivo, não vai dar certo, tá? E por último, né, como a gente já comentou, é a inseminação artificial, que é a biotecnologia mais utilizada para ser adotada hoje na pecuária de corte, né, que de 3 a 5% do rebanho de corte nacional utiliza a inseminação artificial. Então, a gente for parar para pensar, esse 5% é muito pouco. Então, muito pouco produtor ainda não utiliza a inseminação artificial. O que é inseminação artificial, pessoal? É a utilização do sêmen daquele touro. Eu coletei o sêmen daquele touro, eu vou refrigerar e congelar ele para me inseminar a vaca. Então, ele vai proporcionar ao produtor um bom desempenho reprodutivo. No entanto, muitas fazendas não utilizam por causa da mão de obra, tá? E a inseminação artificial, ela vem sendo bastante utilizada, por quê? Porque eu consigo adotar sêmen de animais de vários cruzamentos. Então, eu tenho uma vacada Nelore, mas eu quero utilizar um sêmen de um boi Aberdeen, eu consigo pôr naquela vacada. Ah, eu tenho um canchim, eu quero fazer um cruzamento com Hereford, eu consigo fazer. Então, a inseminação artificial trouxe também essas possibilidades, tá? No entanto, a inseminação artificial tem algumas dificuldades da técnica, por exemplo, tem um custo de implantação, porque eu tenho que comprar as doses de sêmen, eu tenho que manter esse sêmen na propriedade num botijão de nitrogênio, que ele tem esse sêmen tem que ser mantido a menos 196 graus Celsius. Então, eu tenho que manter um nível daquele sêmen para mim não perder a dose. Ah, eu não tenho como manter na minha propriedade, mas eu quero comprar na central de inseminação. O custo também desse sêmen é alto, então tem doses que custam aí de R$13 a R$25 a R$30, dependendo da dose ou dependendo daquela genética daquele touro. Né? Ah, eu quero um sêmen sexado, ele vai custar R$18, R$20 a dose, mas aí a gente sabe que o produtor, grande parte das vezes, consegue achar uns descontos aí especiais, dependendo do número de dosagem, mas é considerado um valor alto, tá? A dificuldade na identificação correta do cio, então, um dos grandes problemas que a gente tem para a inseminação artificial é tanto a identificação do cio, como conduzir os animais, né, e conter esses animais para inseminação. A gente sabe que hoje o manejo de adoção de animais mais dóceis, a gente consegue sim fazer esse manejo aí mais facilitado até mesmo do que a monta controlada lá, tá? Então, um dos grandes problemas que eles falam na inseminação artificial é o treinamento. A gente tem que ter uma alta responsabilidade, ou seja, eu tenho que garantir um percentual de inseminação alto, a higiene, que deve ser adequada, e a manipulação do sêmen, tá? Geralmente, quando eu vou fazer a inseminação, a gente vai fazer a identificação do cio. O ciclo estral dessas fêmeas são de 21 em 21 dias. E esse cio, ele tem uma duração de 18 horas. Então, geralmente, o que é o manejo que a gente faz? Eu observei o cio agora à tarde, insemino 12 horas após, né? Se eu observei agora à tarde, eu insemino amanhã de manhã. Se eu observo o cio de manhã, eu insemino à tarde. Por que isso? Para mim pegar o período de ovulação. Tá? Então, por exemplo, igual vocês estão vendo aí, 12 horas após o fim do cio. Tá? Então, o cio ele vai durar 18 horas, eu observo esse cio e faço a inseminação aí de forma correta. Para que a gente faz isso, esse período assim? Vi de manhã, insemina à tarde, vi à tarde, insemina de manhã. Para mim pegar o período de ovulação correto, período hormonal adequado, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui nessa fotinha. A maioria dos alunos aí, que estão aí, sem ser os alunos que entraram agora, se eu der uma prova para explicar o que é isso aqui, todo mundo sabe, porque eles são experts nisso aqui. Que é o quê? São as fases do ciclo estral. Então, é a fase que o animal dá cio. Então, tem aqui o estro, que é o cio da vaca. O metaestro, que é a fase que ela vai ovular. O diestro, ou seja, aqui já é a fase que ocorreu a fertilização, ele vai começar o desenvolvimento aí do óvulo, dos óvulos, e o proestro, que a gente fala que é o período aí da gestação em si, né? Então, pessoal, o pessoal conhece isso aqui de cor. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe, nós vamos ver isso aí mais para frente, tá? Principalmente para os alunos que entraram agora, vai ficar muito confuso se eu explicar isso aqui para eles,
tá? Então, o que acontece, pessoal? Por que eu tenho que tomar cuidado aqui nesse período de inseminação artificial, por exemplo, de 12 horas? Então, aqui, eu tenho hora zero, vocês estão vendo aqui, ó, hora zero, tá? Então, nesse momento aqui, a vaca dá cio. Então, nesse momento aqui, ela vai ter um pico de hormônios. Para que serve esse pico de hormônio? Para que essa vaca ela tenha alta lubrificação vaginal, alta concentração de hormônio para o desenvolvimento do folículo, que está lá dentro do ovário da vaca. Tá? Então, é essencial ter essa alta produção de hormônio. Então, aqui, ó, com 12 a 18 horas, esse cio ele já está reduzindo. Então, inicia o processo de ovulação. O que é essa ovulação? É os meninos que entraram agora, pensa assim, eu tenho um óvulozinho aqui, um ovo, esse ovo ele vai maturar e vai crescer, tá? Vai nascer vamos pôr um exemplo mais fácil para vocês, como que eu vou falar? Maturou, por exemplo, eu tenho uma maçã aqui que tá verde, e aí com essas horas aqui, ela vai ficar apta a ser comestível. É a mesma coisa, é a parte da ovulação, tá? Então, essa vaca, ela vai formar esse folículo e aqui ele vai maturar, ou seja, ele vai estar apto a ser fertilizado, encontrar o espermatozoide com o óvulo, para que haja a formação do embrião, tá? Então, quando eu faço a inseminação artificial, quais são alguns critérios que eu observo? Como que eu consigo identificar o cio no sistema de cria? Primeira coisa, eu verifico aqui, ó, o bovino ele tem o ato de fungar, então de ficar atrás da vaca ali o tempo todo. A reação de Fleming, que a gente fala, que é essa foto que vocês estão vendo aqui, ó, que o animal ele levanta a parte superior dos lábios, né, onde ele consegue, por meio de feromônio, identificar que aquela vaca esteja no cio. O acotovelamento, que a gente fala, né, o animal fica batendo aqui na vaca, encostando na vaca. A monta, propriamente dito, né, ou a cópula, que é a cobertura. Então, assim eu consigo, são todos esses padrões aqui que a gente utiliza para identificar o comportamento sexual dos bovinos, tá? Outra forma que a gente utiliza muito hoje nas fazendas é a utilização do buçal, que é esse equipamento que vocês estão vendo aí, né? Então, o buçal é um equipamento que eu coloco como um cabresto que eu coloco no boi, né? E geralmente esse boi, quando ele cobre a fêmea, ele derrama aqui a tinta e mancha o lombo dessa fêmea, eu consigo identificar o cio. Geralmente aqui, quando eu faço a inseminação artificial, eu utilizo um rufião. Ou seja, se eu vou inseminar essa vaca, esse touro ele não pode cobrir a fêmea. Então eu vou utilizar um rufião, tá? Então, geralmente, o que o pessoal utilizava muito nas propriedades? Um rufião, ou seja, um macho, né, que ele só cobria essa fêmea e o pênis era desviado. Então, ele não fazia a cópula, que a gente fala. Ou utilização de fêmeas androgenizadas. O que é isso? Eu aplico hormônio masculino na fêmea, testosterona. E aí, elas cobrem as fêmeas, tá? Sempre que tem uma fêmea no cio, ela vai subir na fêmea, né? Cobrir, não, vai subir a fêmea. Então, geralmente, a gente faz a observação de cio dessa forma, tá? E aí eu consigo ver se essa fêmea está aceitando a monta, se as vacas estão cobrindo uma a outra. Então, o ideal é que essa vaca tenha um muco cristalino. E aí sim eu consigo identificar que essa vaca está no cio. E eu faço a observação, geralmente algumas fazendas que vão adotar a estação de monta, fazem a observação do cio de no mínimo 1 hora pela manhã e 1 hora pela tarde. Só que, no entanto, pessoal, isso aqui já não é adotado mais, já é fora de moda. Né? O que o pessoal vem utilizando hoje? A IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Então, eu faço a minha estação de monta, eu seleciono aquele lote, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar os hormônios naquelas fêmeas e inseminar no momento, na hora certa, tá? Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, é a escolha do touro. Quando eu falo escolha do touro, a gente viu lá anteriormente que a gente tem que avaliar o quê? A herdabilidade. O que é essa herdabilidade? É o percentual das características que são passadas do pai para o filho. Então, o que a gente fala disso, né, de herdabilidade? A gente avalia muito em macho hoje o que a gente chama de DEP, que é a diferença esperada na progênie. O que eu espero naquele bezerro de alto potencial?
Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, eu estou lá numa central de inseminação e eu vou selecionar um touro para ser utilizado na minha propriedade. Então, eu tenho aqui um touro A e um touro B. O touro A, ele indica que eu tenho uma DEP, né? Indica que aos 365 dias, esse touro ele tem que estar pesando 225 quilos. Só que esse touro da raça tipo A, ele tem uma genética que ele vai pesar 5 quilos a menos. E o touro tipo B, ele tem uma genética que o bezerro dele vai pesar 10 quilos a mais. Então, quando eu insemino uma vaca com esse touro, o bezerro que vai nascer aqui, quando ele estiver com 365 dias, ele vai estar pesando 220 quilos. Certo? O touro que eu inseminei aqui, que essa DEP maior, que essa característica de gene maior, ele vai estar pesando 235 quilos. Então, qual desses touros eu vou utilizar para inseminar minha vacada? Se o meu objetivo é ganho de peso? O touro B. Por quê? Porque ele vai pesar mais 10 quilos. Então, é isso que a gente observa quando a gente vai selecionar um touro. Se eu estou produzindo carne, bovino de corte, eu tenho que selecionar um animal que tem o quê? Uma melhor referência genética para aquela característica, certo? Então, só para a gente finalizar aqui, pessoal, como que o pessoal faz a estação de monta hoje? Geralmente, o pessoal faz a estação de monta iniciando entre agosto e setembro, né, que é um período aí que a gente está ainda em período seco, então onde tem baixa incidência de doenças, né? E geralmente, quando eu inicio em agosto, setembro, eu vou separando os lotes, preparando os animais, e quando eu vou fazer a cobertura em meados de novembro, então é um período que coincide aí com uma alta qualidade da forragem, que já inicia um período chuvoso, então essas vacas têm uma alta disponibilidade de forragem, e eu forneço condições adequadas para que essa vaca restabeleça sua atividade reprodutiva. Então, ela vai dar mais cio, tá? Geralmente, o diagnóstico de gestação é realizado no final da estação de monta, então aí no período de março, abril, tá? E aí é um período que eu identifico as fêmeas improdutivas, tá? Nos bovinos de corte, qual que é o período que a gente faz de desmama? Entre 6 a 8 meses, né? Que geralmente a gente vai fazer essa desmama aí, dependendo de quando o animal nasce, tá? E aí eu elimino o estresse da amamentação na época da seca, né? Geralmente, quando eu desmamo o animal, essa vaca ela passa a ser considerada como uma vaca solteira, né? Então, ela vai passar grande parte da seca solteira. Então, isso não dá tanto prejuízo para a vaca. Por quê? Porque já não tem tanto pasto, ela ainda tem que produzir leite para o bezerro. Então, o ideal é que a gente desmame o mais cedo possível. Diferente do bovino leiteiro, o que a gente faz no bovino leiteiro? Eu quero desmamar os bovinos de corte então mais cedo. Como que é feito no bovino leiteiro? Bovino leiteiro, os meninos aí todo mundo sabe. O bezerro já nasce, eu já coloco esses animais nos bezerreiros, as fêmeas, né? Os machos eu mato ou vendo, né? Nos bovinos de corte, o que a gente faz? Se eu quero fazer o sistema de cria, eu vou deixar esses bezerros ao pé junto com a mãe. Só que aí, para não ter tanto prejuízo, o que o pessoal faz? Separa esses bezerros das mães em piquetes separados, para que eles tenham contato com a mãe apenas uma vez ao dia, tá? Para evitar desgaste maior na fêmea. E os machos, eles vão ser vendidos para fazendas de recria, de engorda ou para produção de tourinhos, tá? Então, geralmente, eu consigo desmamar mais cedo no caso de bovino de corte, tá? Geralmente, quando o pessoal inicia a estação de monta a partir de novembro, mas isso depende de vários fatores, tá? Como a gente já comentou anteriormente, essa estação de monta, ela pode ser de 60 a 120 dias ou até 5 a 6 meses, tá? Hoje o pessoal utiliza essa fotinha que vocês estão vendo aqui, pessoal. A gente inicia, antigamente, quando começou a adotar a estação de monta, era aqui, ó, em junho e julho, isso apenas 2 meses. Então, verifica-se que esses animais não manifestam tanto cio nesse período, que é um período seco. Então, posteriormente, foi trabalhando-se aqui maio, junho, julho, agosto. Depois foi aumentando.
Hoje, o que a gente trabalha? Tá? A gente começa aqui, ó, pessoal. Geralmente, né? O intuito que a gente tem para fazer é eu começar aqui, ó, setembro. Cadê? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Tem algumas pessoas que ainda utilizam aqui janeiro, fevereiro, março, tá? Para pegar aqui um período que tem maior disponibilidade de forragem. Geralmente, aqueles animais que ciclam mais cedo, ou seja, animais melhores, eles já vão emprenhar aqui em novembro e dezembro, essas vacadas já estão todas prenhas, tá? Ou o que o pessoal fazia muito antigamente, né? Era a estação de monta durante todo o ano, né? Hoje a gente já não trabalha nessa forma, tá? Então, o que acontece, pessoal? A gente tem aqui, ó, um exemplo, que a gente adota a estação de monta, né? Então, a gente faz aqui, ó, o período de... Os animais geralmente vão nascer aqui em julho, agosto, setembro, os bezerros. Essas vacadas já vão entrar no cio aqui com 40, 45 dias. Então, eu começo a cobertura dessas vacas. De outubro até janeiro, fevereiro, eu faço a estação de monta. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 meses, vamos pôr. Então, começa em outubro até fevereiro. Então, é a época que eu faço a cobertura. E é a época que eu tenho o quê? Uma alta produção também de forragem. Então, é a época que essas vacas vão consequentemente, dar mais cio e tem menos produção de leite. E aí, aqui, já é o período que essas vacas têm que estar cobertas, tá? Que já estão todas prenhas, que é o ideal que a gente faz. Nesse gráficozinho aqui, eu só coloquei ele para mostrar para vocês, pessoal, o que acontece, tá? Se eu adotei minha estação de monta aqui, ó, no período de novembro, dezembro, aí vem janeiro, fevereiro, quanto mais tempo eu vou tentando emprenhar esses animais, menor vai ser o percentual de vacas que vão demonstrar cio. Então, a incidência de cio é menor. Então, por isso que eu tenho que trabalhar sempre aqui mais cedo. Tá? Porque aqui já vai começar aqui, o período da seca. Então, é o período que esse animal já não dá cio mais. Tá? A mesma coisa aqui. O que acontece? Só para demonstrar para vocês. Se eu tenho aqui, a meta é que eu consiga emprenhar esses animais o máximo possível aqui no período de janeiro. Porque em abril eu vou ter um índice de fertilidade menor. Então, consequentemente, eu tenho uma concepção menor. Tá? Então, mas então eu posso adotar a estação de monta de novembro até março? Posso, porque eu tenho um percentual ainda bom aqui. Só que aí, o que vai acontecer aqui? Geralmente, se eu fizer aqui, por exemplo, se eu trabalhar essa vaca, emprenhar aqui em março, aí vocês concordam comigo, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, ela vai estar parindo aqui, ó, em novembro. Então, ela vai demorar aí um tempo para desmamar. Então, e quando que eu vou conseguir emprenhar essa vaca de novo? Aqui de novo. Então, assim, é sempre tentar reduzir esse período de estação de monta para que esses bezerros nasçam numa época melhor também, tá? E aqui é a mesma coisa, só coloquei para mostrar para vocês, né? Com vacas com bezerro ao pé. Então, eu tenho aqui, ó, vacas que têm a restrição de amamentação, então o bezerro está sendo separado da vaca, deixando ele ter contato só uma vez no dia. Então, aquela vaca que tem menor percentual de bezerro mamando ali, ou bezerro ao pé, ela tem um percentual de cio maior do que as vacas que estão com bezerro ao pé. E com o passar do tempo, né, por exemplo, com 63 dias que eu estou desmamando esse bezerro, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, eu vou ter um percentual de 83% de cio. Então, o que isso significa? Que se eu tirar, quanto mais cedo eu tirar o bezerro dessa vaca, maior vai ser a ciclicidade dessa vaca, que é o que a gente busca, que é o que é interessante. Outro índice também extremamente importante é o score de condição corporal. Isso aqui vocês já viram, vocês já estão cansados de saber. Que vaca magra não emprenha. Então, se eu tenho aqui um score de condição corporal de, vamos dizer assim, né? Um score de condição corporal aqui de 4, de 3 a 4, o que acontece? A vaca vai estar aqui, ó, ciclando muito bem, né? Então, o percentual de ciclo, de cio, né? Então, essa vaca que tem um score de condição corporal aqui, ó, 4, vamos pôr 3 aqui, né? De 3 a 4, ela cicla muito bem. Mas aquela vaca que tem um score de 5 a 6, ou seja, muito gorda, ela não vai ciclar. Ela vai demorar mais tempo para dar o cio,
entendeu? A mesma coisa para mim inseminar as vacas, tá? Então, se eu tenho vacas que têm bom score de condição corporal aqui, eu consigo inseminar bem essas vacas. Se essas vacas estão muito gordas, eu já não consigo cobrir bem essas vacas, então eu já tenho um prejuízo. E as vacas também, quanto mais gordas, demoram também, né, mais tempo ainda de período de parto. Tá? É a mesma coisa da condição de score corporal também. Se eu tenho aqui vacas que estão num score de condição corporal adequado, eu tenho o quê? Um alto percentual de concepção. Então, essas vacas vão estar, consequentemente, prenhas mais cedo, né, pessoal? Certo? Falei demais hoje, né, gente? Vocês devem estar para morrer. Então, o que é que acontece, pessoal? O que eu tinha para falar para vocês em relação à aula de hoje era isso. Então, a gente comentou um pouco sobre essa parte dos sistemas de cria. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom?